O Corinthians tem interesse na contratação do lateral direito Ian Couto, mas alguns obstáculos travam essa possível negociação. Eu sou o Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. Então, para estar ajudando esse trabalho independente, se inscreva no canal, ative as notificações e curta esse vídeo. Sem mais delongas, roda a vinheta, bora para o conteúdo que eu te explico tudo sobre essa possível negociação e quais são estes obstáculos. O Ian tem 20 anos, formado no Coritiba, mas praticamente nem atua por aqui. Logo foi vendido ao Manchester City lá da Inglaterra. Por lá também praticamente não atuou, foi emprestado para algumas equipes, principalmente para o Braga de Portugal e também ao Girona da Espanha. Depois retornou ao City, não foi utilizado e novamente nesta temporada foi emprestado ao Girona. Está sendo importante lá na equipe, numa boa campanha que o Girona está fazendo, nono colocado de La Liga, e ele está atuando sim por lá. E como ele atua? Bom, o Ian Couto, como eu já citei, é um lateral direito de ofício, mas no Girona, nessa temporada, ele está atuando um pouco mais avançado, como um meia aberto pelo lado direito. E por que isso? Porque ele tem algumas falhas defensivas, não é um lateral direito alto, e isso é um fator que influencia muito lá na Europa. A gente sabe como lá eles gostam daqueles laterais que têm uma capacidade física maior, que são mais altos, que são mais fortes. E o Ian já é um lateral mais técnico. Eu acho ele muito habilidoso, tem o drible, é um jogador de uma capacidade técnica muito grande, tem passe, chega no fundo para fazer o cruzamento. Muito bom jogador realmente o Ian, tanto que ele está atuando como meia lá no Girona, né? Mas ele realmente tem algumas questões defensivas que podem influenciar, que influenciam de fato no seu jogo, que é de estar marcando forte, de ter esse jogo aéreo, de ter um posicionamento melhor defensivo, e isso ele ainda deixa a desejar. Talvez por conta disso ele ainda não teve uma consistência maior atuando na sua posição. Mas como eu já tinha citado, ele tem muita qualidade, foi campeão sub-17, campeão mundial sub-17 em 2019, inclusive com Matheus Donelli e Matheus Araújo, dois jogadores formados na categoria de base do Corinthians, que hoje estão no profissional, eram daquela equipe do Brasil também, e o Ian foi o lateral direito titular daquela equipe. Aquele time tinha muitos bons jogadores e o Ian se destacou principalmente naquele campeonato. Mas, já citei como ele joga, como ele poderia... já citei os pontos fortes e fracos no seu jogo neste momento. Acho que seria uma aposta do Corinthians caso consiga a contratação dele. O Corinthians tem o Fagner, que é o titular da posição, tem o Rafael Ramos, que praticamente não está atuando, que seria o lateral direito reserva, o Bruno Mendes, que é zagueiro de ofício, atuou nas últimas partidas nessa posição com o técnico Vanderlei Luxemburgo. Então, acredito que o Corinthians esteja pensando em renovação. O Fagner já tem mais de 30 anos, acho que ele vai fazer 34 neste ano. É um atleta que tem uma história gigante no Corinthians, mas há um certo tempo já não vive o seu melhor momento. Imagino que o Corinthians esteja pensando nessa renovação. E o Ian seria de fato uma aposta, né? Um atleta de 20 anos, muito promissor, atleta do Grupo City nesse momento, jogador do Manchester City, que foi emprestado a algumas equipes, mas tem um potencial muito grande, já foi sondado pela seleção portuguesa para ele atuar por lá, ele ainda está esperando para definir, então é um jogador aí bastante cogitado lá no futebol europeu. Porém, agora falando mais exclusivamente sobre a possível negociação, há dois principais obstáculos que podem barrar a vinda do Ian Couto aqui para o Corinthians. A primeira como você se lembra que eu tinha citado que nessa temporada ele foi emprestado do Manchester City ao Girona? Então, ao fim da temporada, aqui agora em junho, ele retorna ao Manchester City. E aí o Corinthians depende do Pep Guardiola. Se de fato o técnico vai querer utilizar o atleta, se o Guardiola quiser, aí esquece. Vai ser praticamente impossível do Corinthians conseguir o jogador. Se o Guardiola não quiser o atleta, não quiser aproveitar o jogador, aí vai esperar a decisão do Grupo City. Qual é? Vai emprestar o Ian Couto? Vai vender o atleta? Qual vai ser a decisão? Se for emprestar, ele vai ser emprestado para outras equipes do Grupo City? Ele vai permanecer na Europa? Se for vender,
quais são os valores, qual é o mercado que o Grupo City quer vender o atleta. Então, há primeiro este obstáculo, a decisão desse fim dessa temporada e o início da outra em relação ao técnico Pep Guardiola. E qual é o outro obstáculo? Sabendo do interesse do Corinthians, qual vai ser a decisão do Manchester City? Imaginando a situação de que o Guardiola não queira utilizar o atleta e o Grupo City queira emprestar o jogador, vai emprestar para quem? Será que vai haver um possível veto do Grupo City em relação ao Corinthians? A gente tem que lembrar que o Bahia, que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro, nesse momento é da Rede City, é do grupo. E será que essa rede, esse grupo, emprestaria um atleta para uma outra equipe que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro? Eu acho uma situação bastante difícil. Acho que se fosse um cenário de empréstimo e para o futebol brasileiro, acho que a primeira opção da rede do Grupo City seria para o Bahia. A gente tem que lembrar que o jogador tem um contrato com o Manchester City até dezembro de 2025 e o interesse do Corinthians é justamente um empréstimo do atleta com opção de compra no final. Então, está bem destacado o que o Corinthians quer, mas realmente falta a decisão, principalmente do Pep Guardiola, do Manchester City e também da rede do Grupo City. Vão emprestar o atleta? Esses dois são os principais obstáculos. Porém, há um fator que pode ser favorável ao Corinthians, pode ser determinante positivamente. O Corinthians aposta na boa relação do empresário do Ian Couto, que é o Marcelo Robalinho, com a diretoria. Tanto o Robalinho quanto a diretoria do Corinthians têm boas relações, eles conversam bastante. A gente tem que lembrar também que há uma dívida do Corinthians com o meio-campista Jadson, que o Marcelo Robalinho é o empresário do atleta. Então o Corinthians principalmente aposta nisso, na boa relação do clube com o empresário do Ian Couto. Mas, acima de tudo, cara, depende do Grupo City, porque a gente tem que lembrar que o atleta, ele é do clube, ele é da rede. Então, independente do que o empresário, do que o atleta quer, é claro que é muito importante o que o Ian Couto vai querer, se ele vai querer sair realmente, se ele não vai querer jogar na Europa. Então é importante ele dar o aval, pô, quero jogar no Corinthians. Isso pode ser um fator legal, mas tudo depende do Grupo City, porque é de fato quem tem o direito do atleta e ele tem contrato realmente. Mas a aposta do Tião é justamente nisso. Por enquanto, é só um interesse, né? A janela aqui do futebol brasileiro ainda não abriu, né? A gente tem que esperar os próximos dias, se ainda falta um certo tempo para que o Corinthians possa tentar negociar com o jogador. A gente tem que lembrar que ele não está em fim de contrato, então o Corinthians não pode propor um pré-contrato com o atleta, seria realmente de empréstimo ou de compra. Então vamos esperar aqui as próximas cenas, os próximos capítulos, como que isso vai se desenrolar. Mas eu acho o Ian muito bom jogador com as bolas no pé, com a bola no pé, mas defensivamente ele tem alguns problemas que precisa melhorar. Mas pode ser importante, cara, principalmente por esse processo de renovação que o Corinthians tá querendo em algumas posições e o Ian se encaixa perfeitamente nesse cenário. E também vai ter o aval dos jogadores mais experientes do clube. A gente sabe que Cássio, Fagner, Gil, Balbuena, ou entre o Renato Augusto, entre outros atletas experientes do Corinthians, não devem sair agora do clube e poderiam dar esse aval, essa confiança ao jogador. Beleza, rapaziada? Então, vamos esperar aí mais o que pode acontecer, se o Corinthians realmente vai continuar com interesse no atleta, e eu atualizo você aí sobre qualquer novidade. Então, para não perder as novidades e qualquer informação, se inscreva no canal, ative as notificações e curta esse vídeo. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.